Olá, alunos e alunas da Licenciatura em Formação Pedagógica. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa última unidade, a unidade 4, que trataremos sobre o instrumento de avaliação do estágio. A nossa aula hoje tem como título Registro do percurso formativo, o relatório de estágio. Os objetivos da nossa aula são entender o relatório de estágio como a organização dos registros e reflexões construídas durante o exercício da prática docente a partir das contribuições do portfólio e conhecer os elementos estruturantes da elaboração do relatório de estágio supervisionado na docência. Os conteúdos da nossa aula serão aspectos do portfólio e sua contribuição para o relatório de estágio. Então, nós estaremos abordando as contribuições do portfólio e estrutura do relatório de estágio. Iniciamos a nossa aula com o seguinte questionamento: por que avaliar o estágio? E aí eu trago uma imagem que representa o tipo de avaliação que não será considerada nesta disciplina. Na imagem, nós podemos observar a presença de animais com características distintas. Entretanto, eles são avaliados pelos critérios uniformizador e seletivo, que pretende, na verdade, selecionar apenas aqueles animais que atingirem um nível pré-determinado. Então, vocês veem um avaliador que diz o seguinte: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E nós sabemos que cada animal desse, cada ser, tem as suas características, as suas habilidades, as suas competências e, portanto, somente o macaco é que vai conseguir atingir o que o avaliador, na verdade, deseja dele, que é escalar a árvore. Logo, nós podemos concluir que muitos serão excluídos desse processo avaliativo. E não é esta a nossa perspectiva aqui na disciplina de estágio supervisionado 2 em relação ao relatório de estágio. Nós não temos o objetivo de selecionar, de uniformizar, mas a perspectiva é de acompanhar todo esse processo de construção da docência. A avaliação do estágio ela é importante porque ela permite perceber o percurso formativo do aluno. Então, o nosso objetivo é de valorizar, de entender como que se deu o processo formativo de vocês enquanto alunos e futuros professores. Assim como de analisar a atividade docente, também a minha atividade enquanto docente, para melhorar nas próximas vezes que esta disciplina for oferecida. Assim, a avaliação do estágio vai permitir a melhoria da minha prática também enquanto docente e vai permitir a avaliação dos conceitos que foram aprendidos, dos procedimentos que vocês utilizaram para construir essa docência e as atitudes frente ao desenvolvimento profissional de cada um de vocês. Outra pergunta que eu trago para esta aula é como avaliar o estágio? De que maneira nós vamos analisar todo esse percurso que estaremos trilhando durante esta disciplina? A avaliação ela vai ter um caráter inicial, né, de perceber como que vocês estão iniciando essa construção docente. A primeira coisa que eu fiz foi perceber as respostas de vocês em relação a este formulário que foi enviado e que muitos de vocês responderam. Por meio desse instrumento, eu percebi como é que está a composição da turma, né, sendo a maioria composta por mulheres. Deu para perceber também a faixa etária, o polo que vocês estão inscritos também e outras informações muito importantes para a construção do estágio, que é a formação de vocês. Percebi que a maioria, né, tem especialização e também que 40% da turma, né, dos que responderam, não atua no magistério. Entretanto, alguns já tiveram essa experiência. Da mesma forma, eu pude compreender as observações que vocês fizeram na escola campo, quantas observações vocês fizeram, quais foram os aspectos da escola campo que vocês observaram e outras informações em relação ao estágio.
que me possibilitou organizar essa disciplina. Então, a avaliação inicial, realmente eu tomei esse instrumento e algumas atividades que já foram inseridas lá no ambiente virtual de aprendizagem que eu pude já estar acompanhando, como a resposta de vocês no fórum e a primeira atividade que eu já dei uma verificada, né, nas respostas de vocês, que é aquele memorial formativo. Então, esse estágio ele tem esse percurso de avaliação inicial e depois nós temos avaliação formativa, ou também chamada de avaliação reguladora. Nessa avaliação, a gente entende que os alunos eles são diferentes em cada momento, assim como as suas experiências educacionais. Portanto, é o nosso objetivo de conhecer como que cada um de vocês aprendem ao longo do processo, do estágio, desse processo de ensino-aprendizagem. E o nosso propósito aqui é de melhoria contínua do aluno, que também se avalia. Então, a avaliação reguladora ou formativa, ela vai nos servir aqui como um instrumento de informação e de valoração do processo de construção da regência de vocês. O que é que nós vamos considerar aqui para esta avaliação? Nós vamos perceber como que vocês organizaram as microaulas, os registros que vocês fizeram das microaulas, da mesma forma, as regências, como que vocês construíram o registro reflexivo, colocando as suas impressões, as contribuições em relação à aula que você ministrou, e o envio dos feedbacks dos professores mediadores. A partir do momento que vocês vão dar a resposta por meio dos registros reflexivos, o mediador também, ou a mediadora, ela irá devolver a vocês um feedback, uma resposta, para que vocês possam estar redimensionando, reelaborando aquele registro inicial. Então, é importante incorporar o feedback do mediador às suas escritas iniciais. A outra dimensão avaliativa deste estágio é a avaliação integradora. O que vai ser considerado aqui? O relatório de estágio, que na verdade é uma compilação, uma reorganização de tudo que vocês fizeram desde a unidade 1 até na última unidade. Então, ele vai possibilitar para nós, enquanto avaliadores, o conhecimento e a avaliação de todo o processo que o aluno ele atingiu. Então, ele é um informe global do processo sobre a trajetória do aluno. Vai nos informar como foi essa trajetória, como o aluno se construiu enquanto futuro docente, e isso a gente vai poder perceber no relatório de estágio. Essa avaliação integradora, ela vai ser muito importante para nós também enquanto professores, porque ela vai permitir fazer previsões sobre o que deve ser feito para melhorar o estágio ou para continuar fazendo nos outros estágios que virão. Dessa forma é que o conjunto de atividades é considerado como uma experiência avaliativa formativa, visto que a correção tem como objetivo fornecer aos alunos e às alunas pistas de seu próprio processo de aprendizagem. Então, a avaliação do estágio vai ser nessa perspectiva formativa de contribuir para que vocês possam ter esse feedback, possam ter pistas do processo de aprendizagem de vocês durante esse estágio supervisionado 2. E daí eu trago esse organograma que mostra como é que vai se dar essa avaliação e a construção dos registros. Nós temos aqui, primeiramente, diários ou registros reflexivos que vocês irão fazer. Vocês irão fazer após cada regência, né? Terminada a regência, no máximo 1 ou 2 dias, vocês vão registrar o que aconteceu. E esses registros, vocês podem ir na unidade 3, que tem lá as dicas de como vocês podem construir os diários ou registros reflexivos. Depois que vocês concluir o primeiro diário de cada aula, vocês vão enviar imediatamente ao professor mediador. O professor mediador, por sua vez, vai ler atentamente e vai dar alguns feedbacks para vocês. E a partir dos feedbacks recebidos é que vocês irão ler e fazer a reelaboração ou acrescentar o que o professor mediador observou. Então, é o momento de vocês realmente reelaborar a escrita, o que vocês vivenciaram, o que vocês registraram e olhar do professor mediador e como alguém também tem uma experiência que pode contribuir com vocês nesse processo.
E, finalmente, nós temos aí o relatório final de estágio, que nesse relatório vai conter todas essas relaborações, essas escritas, não só a escrita do primeiro diário, do primeiro registro que você fez, mas tem que incluir o feedback do professor, a sugestão para que você possa colocar realmente no relatório a sua escrita já relaborada. Percebam que é um ciclo. Diário, registro reflexivo, enviado ao professor mediador, que vai lhe dar o feedback. Esse feedback você vai reelaborar esse registro, acrescentando as contribuições, e isto vai estar contido no relatório final de estágio. Eu trago agora algumas contribuições do portfólio para a escrita do relatório de estágio. Não é que vocês irão fazer o relatório, né, em forma de portfólio, não é isso. Mas é para a gente perceber o portfólio, porque ele é muito utilizado em estágios, né, como o produto final do estágio. Então é só uma forma de nós conhecermos e de repente a gente pegar alguns aspectos dele para estar enriquecendo o nosso trabalho. Então quando a gente fala em portfólio, a primeira coisa que para muitos pode vir logo à mente são essas pastas aqui, em que são colocadas as atividades, né, onde o aluno ele coleciona os melhores trabalhos e aí vai organizando nessas pastas aqui. Não é o nosso objetivo, vai ser realmente em forma de um texto, de um relatório. Esses portfólios utilizados em pastas, eles são muito utilizados por artistas, né, porque eles colecionam os melhores trabalhos, e utilizados também por alunos desde a educação infantil, ensino fundamental, até o ensino superior. O aluno vai coletando os trabalhos que são construídos lá no seu processo de ensino-aprendizagem, e no final ele vai fazer um registro reflexivo daqueles melhores trabalhos que ele considera significativo e expressivo do seu percurso. Assim como os diários reflexivos, os portfólios, são estratégias de formação a serviço dos processos identitários, porque à medida que se vai colecionando os melhores trabalhos, o aluno ele vai ter ideia do seu percurso identitário, ele vai poder dar a sua opinião sobre o que ele avançou, o que ele não avançou, o que poderia ter melhorado. Então, ele é sim, assim como o diário reflexivo, uma estratégia de formação a serviço do processo identitário, além de ser uma oportunidade formativa e registro das suas aprendizagens, né? Nele vai estar contido todo esse processo. Os portfólios, eles têm uma relação muito próxima aos diários, né? Vejam aí nesse quadro azul, tem assim, é um exercício de avaliação, assim como os diários que a gente tem que fazer avaliação, distanciamento do que nós vivenciamos, no qual é aplicada e treinada uma visão autocrítica sobre o trabalho realizado durante o período de estágio. Então vejam que é muito próximo os portfólios dos diários, que a gente vai ter que imprimir ali uma visão autocrítica desse percurso que foi construído. Além de ser uma construção pessoal, cada um constrói a sua maneira, né, uma construção pessoal que vai refletir as experiências vivenciadas ao longo do seu estágio. Uma contribuição muito pertinente para nós que o portfólio nos traz é que eles derivam de instrumentos retentores e organizadores da informação durante o desenvolvimento do estágio. Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós temos alguns instrumentos que vão reter a informação, que vão nos permitir organizar, eles facilitam muito. Por exemplo, se você tirar uma fotografia, isso considerando todas as questões éticas possíveis, mas você pode utilizar a fotografia do registro de como foi a sua aula. Isso é um instrumento retentor que vai lhe possibilitar fazer um registro mais aprofundado daquela situação. Então, os portfólios têm muito disso, de trazer esses instrumentos retentores e organizadores, como fotos, como uma atividade que pode ser coletada lá, desenvolvida com o aluno. Você pode coletar uma atividade para fazer o registro também em cima daquela atividade, além das observações do registro que o professor ele faz, ele pode fazer durante a aula também ou após a aula, e isso é um instrumento que vai lhe servir para futuras reflexões quando ele estiver fazendo esse momento de distanciado, nessa reflexão distanciada. Trago aqui uma citação da Veiga Simão, que trabalha muito com portfólios, tem livros publicados sobre a importância do portfólio, e ela diz o seguinte: é uma espécie de filme onde o processo de aprendizagem fica registrado, quase que com movimento,
onde o estudante pode incluir processos alternativos de reflexão, comentários a partir de situações diversificadas particulares, que constituem o somatório de experiências e vivências dos indivíduos. E aí fica a contribuição dos portfólios que a gente pode estar pegando, né? Alguns elementos para nos ajudar essa reescrita final do relatório de estágio. Agora eu vou apresentar a estrutura do nosso relatório de estágio. Essas informações vocês também terão nos documentos parte 2, eu explico, né, como é que vai se dar essa construção, e também vocês têm esse documento lá nos anexos, no material complementar. Então, o relatório de estágio é o registro do percurso formativo que vai seguir a seguinte estrutura. Primeiramente, esse relatório conterá elementos pré-textuais, né, que nós já conhecemos, que sabemos que deve ter em qualquer trabalho, a capa, folha de rosto, dedicatória, sumário. Depois, vocês vão fazer a introdução do relatório de estágio. Vocês irão apresentar o relatório, informando o que se trata, o objetivo geral do estágio e a sua importância, o projeto didático de intervenção. É bom que vocês falem logo aqui que vocês já vieram para o estágio 2 com um projeto de intervenção já bem encaminhado do estágio 1. Então, vocês precisam falar o que é esse projeto, situar para o público do que se trata esse projeto e o objetivo dele. Outro item que deve conter no relatório de estágio de vocês é o memorial de formação. O memorial de formação é aquela atividade 1, né, atividade da unidade 1 que vocês fizeram, relatando sobre as experiências significativas no percurso educacional de vocês. Então, vocês precisam organizar aquele material, aquela atividade, para inserir aqui. Eu só chamo a atenção para que vocês iniciem esse memorial de formação apresentando vocês. Quem são vocês? Tá? Um pouco sobre a trajetória familiar e assim vindo descrevendo as experiências de vocês, as experiências escolares e acadêmicas, tá? Não esqueçam de colocar, de introduzir essa parte mais pessoal de quem é vocês, situar o leitor, quem é o escritor que está aí no texto. O outro item que deve ser incluído no relatório de estágio é vocês falarem sobre o próprio campo, a escola que vocês desenvolveram. Então, aspectos gerais da escola, um pouco sobre o histórico, a estrutura física, como que está organizada a escola, qual é o público que atende, quais são os níveis de ensino que oferece, a sala de aula que você ministrou aula, como é que ela é composta, quantos homens, quantas mulheres, qual a faixa etária. Então, informações gerais sobre esse campo de estágio, além da relação entre professor e aluno, que você pode estar verificando e colocando também nesse item 3. Um outro item essencial para constar no relatório de estágio é esse item 4, que é a parte do desenvolvimento. Nessa parte, vocês irão colocar a primeira etapa preparatória, vocês irão descrever e analisar as atividades realizadas nas unidades 1, 2, 3 e 4. Então, vocês podem falar de aspectos que foram abordados nas aulas, podem citar os autores trabalhados, vocês podem relatar o que vocês discutiram no fórum, como foi o desenvolvimento da atividade avaliativa. Além disso, vocês irão fazer nessa primeira etapa sobre as microaulas, descrever e refletir criticamente sobre o desenvolvimento da aula, a elaboração da sequência didática. Nessa parte das microaulas, vocês irão planejar uma sequência didática, né? E depois vocês irão fazer o registro reflexivo dessa microaula para enviar para o mediador. Esse registro, ele vai ser aproveitado aqui, né? Uma vez que ele já vai estar pronto lá desde a unidade 2, quando chegar nessa parte aqui, você só insere o que você já fez. Então, é importante que vocês vão construindo isso passo a passo, de acordo com o que é solicitado nas unidades, para quando chegar nessa parte aqui, eles estarem prontos e vocês só inserirem e fazer alguma modificação caso haja necessidade. Além disso, vocês irão inserir o item 4.2, que é a regência orientada e atuação profissional. O que vocês irão fazer? Vocês irão descrever e analisar
o conjunto de experiências da docência, as atividades desenvolvidas no campo de estágio, tendo como referência o plano de estágio e o referencial teórico recomendado, descrever carga horária e período. Para este item 4.2, vai ser muito útil os registros reflexivos que vocês já terão feito. Então, vocês só vão inserir aqueles registros que vocês fizeram após cada aula nesse item 4.2. Lembrando que vocês têm que acrescentar aqui o feedback dado pelo professor mediador. Vocês não podem apenas colocar os registros diários que vocês fizeram sem considerar os apontamentos que o mediador, que o professor orientador pôde apontar para melhorar essa reescrita. Então, aqui é só uma questão de realmente inserir o que vocês já fizeram. Por isso, a importância de vocês fazerem isso após a ministração de cada aula. Não deixar para o final, porque senão vai complicar e vocês não vão ter registro suficiente, não vão lembrar do que fizeram nas 5 aulas que vocês desenvolveram. Por fim, tem as considerações finais, em que vocês irão apontar as contribuições das experiências dos estágios, as habilidades e os saberes construídos. Vocês também farão uma autoavaliação do que foi bom, do que não foi, e aí vocês podem ficar à vontade para falar sobre isso. E, por fim, vocês têm aí as referências para serem colocadas. Aproveitem as referências da disciplina e também de outras disciplinas que vocês tiveram durante o curso, que vocês têm, na verdade, durante esse percurso aí do curso de licenciatura em formação pedagógica. Os anexos, que são os documentos que vocês não construíram, vocês podem estar colocando aí uma cópia em branco. E os apêndices, os planos de aulas, os projetos de intervenção, as fotos, entre outros documentos que vocês produziram. Para finalizar esta aula, eu deixo aqui uma citação do Paulo Freire, muito pertinente para esse momento de avaliação. O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com o aluno, e não do professor consigo mesmo. Aí fica uma lição muito importante desse trabalho de avaliação. O trabalho de avaliação tem que ser para o aluno, em prol do desenvolvimento do aluno, e não só para o professor ter um registro e classificá-lo. Desejo a todos bom trabalho. Pessoal, foi um prazer acompanhá-los nesta disciplina. Estou à disposição para tirar dúvidas, tá? Foi um prazer mesmo. Desejo sucesso a cada um de vocês, bons estudos e bom final de estágio.